Meus grandes amigos e amigas do 7º ano, voltei para mais uma aulinha, voltei para conversar com vocês mais um pouquinho, que eu não aguento, né? Você sabe que eu fico com muita saudade de vocês, então eu tenho que voltar logo para essas aulas. Fiz agora, nessa aqui, eu estou propondo a correção da matriz 6, tá? Que vai tratar sobre a cara do brasileiro, sobre aquilo que nós estamos discutindo algumas aulas aí, sobre a questão aí da formação do povo brasileiro, tá bom? Vale lembrar aí que o nosso país, né, fazendo uma breve aliás, antes de recapitular, antes que eu esqueça, eu empolgo, eu quero começar a falar logo, quero lembrar vocês aí da lista de presença, tá bom? Não esqueçam de assinar, ela está na descrição do vídeo, né? Nem preciso dizer a importância para assinar, né? Eu espero que vocês estejam entendendo toda, né, essa dinâmica, como está acontecendo agora, nessa questão das lives, da videoaula. Nós tivemos aí na semana passada, né, nossa primeira live, acho que foi muito benéfica, deu para a gente interagir bem legal, eu acho que eu consegui tirar algumas dúvidas, aquelas que porventura não foram respondidas estão anotadas aqui também, né, e eu posso esclarecer na próxima live. E se vocês permanecerem com dúvidas, até mesmo na explicação da última aula, na explicação dessa correção, já sabe que é só me procurar. Pode colocar nos comentários aí que eu vou reunir todas, né, para responder. Mas, pessoal, pensando um pouco aqui sobre o que nós discutimos sobre a formação do povo brasileiro, eu vou até escrever aqui, ó, né, que é o tema que nós estamos tratando aí sobre a formação do povo brasileiro. Letrinha, viu? Ainda bem que vocês sabem, brasileiro, que essa não é minha letra de verdade, né? Minha letra no quadro é até mais bonitinha. Então, pensando sobre essa questão da formação do povo brasileiro, o primeiro aspecto que eu posso pensar, né, é que o Brasil é um país... Olha como é que eu vou recapitulando tudo aqui para a gente poder responder a nossa matriz aqui. É um país miscigenado. Difícil, né? Miscigenado. Ou seja, um país que é rico em diversidade cultural. Diversidade cultural. Vou pegar um pouquinho mais rápido. Nós temos vários costumes, nós temos várias aí tradições que foram herdadas, né, no processo de composição, no processo aqui que eu gosto de chamar e coloquei para vocês aí, né, de configuração étnica. Deixa eu ver se eu tô escrevendo. Opa! Professor escrevendo errado, gente. Deixa eu pegar a borracha aqui. Acontece, né? Estou fazendo rápido aqui. Sobre a composição étnica do Brasil. Tá bom? Étnica do Brasil. Tá? A configuração étnica brasileira, né? Pegando a configuração étnica brasileira, nós temos que pensar que nós temos aí os indígenas, os portugueses, os africanos, tudo isso nós já discutimos. Só estou fazendo uma recapitulação aqui. E outros povos, né? Em menor número, aí, os asiáticos com os japoneses, nós tivemos os árabes, enfim. Nós tivemos aí outros povos
que fizeram parte da configuração étnica brasileira. Configuração étnica brasileira, configuração essa marcada por muitos povos, né, que deram origem ao brasileiro, que levou o país a ter uma diversidade étnica muito alta, ou seja, ser um país miscigenado, né? A formação do povo brasileiro está diretamente relacionada à nossa diversidade cultural. Diversidade cultural essa resultante da configuração étnica que trouxe no processo aí, né, de colonização, de formação brasileira, uma série de povos. Legal? Isso nós já sabemos aí, já estudamos até como que esses povos chegaram aqui, os indígenas, os portugueses, os africanos e os demais, ok? Na última aula eu tinha até falado com vocês sobre, separei aqui de novo, sobre alguns costumes, né, que nós temos aí na nossa língua, na nossa forma de expressar, que vieram dos índios. Eu gosto muito de tratar essa questão dos índios. E até separei mais algumas palavras aqui, que talvez vocês nem imaginassem que tem origem, né, a razão delas é indígena. Eu dei exemplo do meu grande amigo Cauã, né, mas eu tenho tapioca, saci, curupira. O fato de nós andarmos descalços está diretamente relacionado aqui, ó, à nossa matriz indígena. Pirão de peixe, né? Algumas pessoas gostam de comer, eu não gosto muito não. Boldo, Cauã, já falei. Separei um monte aqui, ó. Abacaxi, caju, tatu. Por exemplo, lá em São Paulo tem o rio Tietê, né? O rio Tietê, né, quer dizer o quê? Rio verdadeiro. É uma palavra aqui, ó, indígena, né? Nós temos também lá o famoso Parque do Ibirapuera. Parque Ibirapuera quer dizer o quê? O Ibira, quer ver, ó? Ibirapuera. O Ibira aqui, ó, quer dizer árvore, né? Na língua lá do tronco guarani, né? E o Puera, um lugar que já foi, essa parte aqui, ó, um lugar que já foi, ou seja, um lugar que já foi mato, que já foi floresta, que já foi árvore, e é o Parque do Ibirapuera, né? São Paulo, uma das únicas áreas verdes que nós temos em São Paulo. Interessante, né? Então, falei isso aqui como curiosidade, só para vocês entenderem sobre a nossa matriz aí, nossa configuração étnica que levou a ser um país rico em diversidade cultural, um país miscigenado. Olha só, gastei um bom tempo aqui fazendo essa introdução para podermos, enfim, agora responder as questões da matriz. Vamos juntos aqui. Olha lá, questão 1. Uma das características do povo brasileiro, então, ele vai tratar sobre o povo brasileiro, né? Já sabemos que causa do nome lá da matriz. Uma das características do povo brasileiro é a diversidade. Opa, falamos isso aqui agora no nosso resumo ali antes da matriz. E isso se deu devido a seu processo de formação. Falamos mais uma coisa aqui, ó, a partir da mistura de diversos povos. Então, a essa mistura de diferentes povos dá-se o nome de... Então, eu sei que uma das características do povo brasileiro é a diversidade. E essa diversidade ocorre pela mistura de diversos povos. Então, o povo brasileiro, ele foi caracterizado, né? Ele surgiu, a sua principal característica é porque ele tem a mistura de vários povos. Mistura essa que leva o país a uma diversidade. Não estou conseguindo fazer uma seta. A uma grande diversidade. A mistura de diferentes povos aí que configuram o povo brasileiro, nós damos o nome de miscigenação. Acabamos de ver ali no nosso resuminho antes aqui da correção da matriz, né? É a miscigenação, ou seja, a mistura de muitos povos que levou à nossa diversidade, aquilo que constitui o que é
o brasileiro, o povo brasileiro, eu, você, né, e as pessoas que nós conhecemos aqui. Legal? Fácil essa, né? Também já dei a resposta antes. Vamos ver a questão 2, também bem facinho. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. O que quer dizer um país multiétnico? Um país no qual eu tenho aqui, vamos voltar aqui, ó, a mistura de muitos povos, tá bom? Então, o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. Quer dizer o quê? Vamos pegar aqui. Mistura de muitos povos. Legal. Mistura de muitos povos. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Vamos ver aqui. Quais são os elementos, qual é a configuração étnica que eu falei com vocês que são formadores do povo da nação brasileira. Vamos ver a questão A aqui. Os portugueses, tá certo? Sim, nós já vimos. Os africanos, estão certos? Sim. Os imigrantes árabes. Pode até estar, mas em um menor número. Vamos colocar uma setinha para baixo aqui. Os japoneses, está certo? Sim. Os italianos também? Um pouco. E os alemães? Também um pouco, principalmente no Rio Grande do Sul. Opa, será que essa questão aqui está certa? Né? Nós não vamos marcar primeiro por essa questão aqui dos imigrantes árabes. E segundo que está faltando aqui um povo aqui, quem? Os índios. Então essa questão aqui não pode estar correta, tá? Porque está faltando aqui uma configuração dos formadores da nação brasileira. Vamos ver a B? Então essa aqui, não. Vou cortar ela toda, a gente não ter erro. Vamos ver a B. Imigrantes italianos? Legal. Africanos? Legal. Imigrantes árabes? Vamos colocar uma setinha para baixo aqui, que veio bem depois, tá? Que é brasileiro. Vamos até cortar esses imigrantes árabes aqui para a gente não confundir. Ih, mas tá faltando muita coisa aqui. Tá faltando quem? Os índios, mais uma vez. Olha aqui, ó. A nossa matriz indígena, né? E também tá faltando o que aqui? Portugueses. Olha, nem tinha percebido. Tá faltando os portugueses. Então não pode ser a letra B também. Eu tô rabiscando o exercício todo. Vamos ver a C? Indígenas. Opa, legal. Imigrantes árabes, já vamos diminuir. Imigrantes e os imigrantes japoneses. Sim, italianos. Tá faltando aqui português. Tá faltando aqui também os africanos. Então a questão C tá errada. Vou pular D, né? Já sabe que a resposta é ela. Os africanos negros escravizados? Legal. Os europeus, essencialmente italianos? Até aqui estava certo. Mas foi essencialmente os italianos? Não, porque foi essencialmente os portugueses. Então tá errado. Nós tivemos holandeses também, nós tivemos alemães e os imigrantes árabes. Que chatice de árabes. Então só pode ser a letra correta, a letra D. Tá? Os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos, né, que no caso eram os portugueses, e o povo que foi escravizado, que são os italianos. Deixa eu passar uma borracha aqui, que eu rabisquei tantos exercícios aqui, tá até confuso para vocês lerem, né? Vamos lá, pagando. Tá ficando mais fácil agora para ler, ficando mais bonitinho, como estava antes. Nós vamos marcar aí a letra D, tá bom? Senão eu vou ficar aqui até amanhã corrigindo isso. Então, letra D é a correta. Beleza? Vamos ver a última questão, a questão 3. Uma população com origem comum. Então, está falando de uma população que tem uma origem comum, veio de um determinado lugar. Sustentou a economia do país durante muitos anos. Sustentou. Então,
é uma população de origem comum que sustentou, quer dizer que ela está relacionada ao trabalho. Então vamos lá. Uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho. Opa, já até falei. Embora tenha sido trazido a força para o Brasil. Opa, isso aqui é essencial, ó, para nós respondendo. Tenha trazido a força para o Brasil, boa parte de nossa cultura, ou seja, né, das nossas práticas aqui no Brasil, práticas sociais, religiões e tradições e costumes, está associada a valores oriundos desse povo que veio aqui. O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte, ou seja, a qual configuração étnica que constitui a população brasileira. Ora, nós sabemos que um povo que tem uma origem comum, qual que é a origem? África. Né? Uma origem comum sustentou através do trabalho. Que trabalho? O escravo. O trabalho escravo. Sustentou durante muito tempo, né, a economia brasileira. Então, eu tenho que marcar aqui a letra B, os africanos. Ok? Bom, pessoal, então essa foi a correção da matriz, bem fácil. Vocês estão percebendo que ao corrigir, eu estou retomando aqui vários conteúdos, vários assuntos que nós estamos tratando aqui, para a gente não perder o fim da meada e quando a gente chegar em atividades, quando a gente retornar desse período de isolamento aqui, a gente está com tudo na ponta da língua, tá? A gente está sabendo tudo aí, ó, na maior serenidade, na maior tranquilidade, ok? Então, qualquer coisa, anotem as dúvidas, eu responderei nas lives ou vocês podem mandar aqui no comentário dos vídeos. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pela paciência. Não deixem de assinar a nossa lista de presença e eu espero vocês ansiosamente para a próxima aula. Tchauzinho!